Muito bem, irmãos, nós vamos, neste momento, à pregação da palavra do nosso Deus. Nós estaremos vendo mais uma das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, nós leremos verso 1 ao 13. A palavra do nosso Deus nos diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. E disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Rogamos ao Senhor que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações. Use esse miserável servo do Senhor nas Tuas santas mãos como instrumento, ó Pai, para que a Tua palavra possa ser transmitida a cada um de nós. Que a Tua palavra, o Teu Divino Espírito Santo, tenha livre acesso aos nossos corações, que nós possamos ouvir a Sua palavra, guardar e também, ó Pai, colocar em prática. Nós rogamos, no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos. A parábola de Jesus, nesta manhã que nós iremos ver, é a parábola do amigo importuno, né? Um amigo importuno. E nós lemos aqui do verso 1 a 13, até mesmo para nós nos contextualizarmos um pouco melhor. Após Jesus, né, ter terminado a sua oração, os discípulos dele olham para ele e falam: Mestre, ensina-nos a orar, assim como os discípulos de João, né, foram ensinados. E então Jesus começa a ensinar os seus discípulos aqui. A oração bem conhecida, né, a oração do Pai Nosso, é a oração modelo, né? Nós sabemos muito bem que é somente um modelo. Nós podemos orar usando palavras diferentes, sim. Nós temos, inclusive, várias orações nas Sagradas Escrituras de vários servos do Senhor que oraram e usaram, né, palavras diferentes dessas aqui. Mas Jesus, ele dá basicamente um pequeno esboço aí de como é que deve ser a oração, os elementos dos quais nós devemos preocupar em colocar nas nossas orações ao Senhor. Agora veja, amados, que ele ensinou essa questão, como é que eles deveriam orar, e Jesus também acabou ensinando a eles uma oração a qual normalmente nós temos muita dificuldade de praticar, né? Nós sabemos, nós temos oração de ação de graças, nós temos orações de petição, e aí então Jesus aqui, na parábola
do amigo importuno, ele ensina sobre a oração intercessória. Basicamente, nós temos duas orações aí que acaba sendo um pouco mais difícil, né, para nós executarmos, até mesmo por conta do nosso pecado mesmo, né, que é a oração de ação de graças, onde nós somente vamos agradecer a Deus por tudo que Ele já tem nos dado, por tudo que Ele já tem feito, né, na nossa vida. Nós estamos passando, inclusive, por este período de pandemia, e interessante, irmãos, nós pararmos para pensar um pouco, nós que ainda não fomos contaminados, ainda não fomos pegos, né, por este vírus, quantas vezes, fica aí a pergunta para você, quantas vezes na sua oração você agradeceu a Deus pela proteção a qual Ele deu para você até aqui? Nós sabemos aí que o vírus, né, está no nosso país, está aumentando, inclusive em nossa cidade, né, nós temos aí vários casos, né, já aumentaram os casos de algumas semanas atrás, hoje nós temos vários casos ativos aí, e basicamente nós ainda não fomos pegos por isso ainda. E nós não temos dado graças a Deus por conta desta proteção a qual Ele tem nos dado. Então, muitos de nós não temos, né, agradecido a Deus. Nós temos também de melhorar nesta área. Nós devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos as quais Ele nos dá. Nós vemos essa questão da ingratidão até mesmo quando nós estamos, né, com os nossos cultos normais na igreja, e às vezes um irmão, né, numa reunião de oração, nas terças-feiras, um irmão, então, faz uma petição, e a igreja ora por aquela petição dele, a igreja intercede por aquilo durante, né, a semana e tudo, e aquele irmão, de repente, ele é atendido naquela petição. Mas a próxima reunião não há um agradecimento, né? Não estou falando aqui sobre agradecer os irmãos que oraram e tal, isso deve ser feito, mas estou falando sobre agradecer o próprio Deus. Deixar claro, né, dentro de uma reunião de oração, olha, eu quero agradecer a Deus porque nós pedimos aqui a semana passada sobre determinado fato, os irmãos oraram e Deus atendeu a nossa oração. Até mesmo isso fortalece, né, os irmãos em Cristo, porque os irmãos vão estar sempre cientes, olha, realmente Deus nos ouve, Deus está atendendo, então vamos orar com maior fervor. Então a oração de ação de graças é algo, né, extremamente importante, e nós devemos sim agradecer diariamente a Deus pelas bênçãos as quais Ele tem nos dado. Outra oração importante, que é a que nós vamos ver aqui, e que nós temos também deixado de executar, é a oração intercessória, que é justamente isso que a parábola do amigo importuno aqui, ela quer nos ensinar, é que nós devemos praticar orações intercessórias. Nós não devemos orar somente por nós mesmos. Quando nós olhamos, inclusive, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina aqui, e ele diz assim, ó, quando orardes, dizei, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Jesus mostra para nós, o primeiro elemento aqui, a questão da adoração a Deus, a esse Deus maravilhoso, a este Deus que reina sobre todos, que está sentado no seu trono, na glória eterna. Então, santificado seja o teu nome, este Deus santo, venha o teu reino. Jesus, inclusive, diz que, olha, quando vocês estão orando, vocês devem ter na sua mente que o reino de Deus está próximo. Vocês devem estar ansiosos para que Cristo volte. Então, amado, Jesus está ensinando sobre essa questão. Nós devemos estar assim. Se nós, ao elevarmos os nossos pensamentos ao Senhor em oração, nós tivermos na nossa mente que Jesus está prestes a voltar, nós tivermos na nossa mente elevado a questão de que o reino de Deus está prestes a vir a este mundo. Não estou falando sobre o reino espiritual, somente esse já está em execução, mas nós estamos falando sobre o reino material mesmo de Jesus, a vinda dele neste mundo. E, amado, nós, com certeza, se tivermos isso na nossa mente, nossas orações serão bem diferentes. As nossas orações não serão orações egoístas. Pelo contrário, né, nós estaremos realmente preocupados com a obra de Deus, nós estaremos preocupados com o nosso próximo, com a vida daquela pessoa que está ao nosso lado. Ainda Jesus continua dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, isso aqui, o Senhor está ensinando que, com respeito à oração, nós temos de ter em nossa mente que Deus, Ele é soberano. É a vontade dele que vai ser sempre feita, tanto no céu quanto na terra. É certo que nós vamos ver na oração intercessória aqui do amigo importuno, que às vezes nós importunamos a Deus até que Ele vai atender as nossas orações. Mas, amado, Ele vai atender segundo a sua vontade também. Não é
que nós vamos conseguir mudar até mesmo a vontade de Deus, contrariar a vontade de Deus, jamais. Porquanto que aquele que está realmente ligado a Deus, esperando a volta de Cristo Jesus, este vai orar, obviamente, ele irá orar, fazendo realmente buscando realmente aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Inclusive o texto vai nos dizer, um pouco mais abaixo aí, que se nós devemos orar, né, sempre buscando a vontade de Deus, ou então também nós não vamos ser atendidos de maneira nenhuma. O texto ainda continua dizendo, né, no versículo 3, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Jesus ensina que na oração, irmãos, nós devemos reconhecer que é Deus, pela sua infinita graça, a sua misericórdia, é quem nos sustenta. Ele é quem provê para nós o pão de cada dia. E outra questão, amado, que ele ensina aqui também, é que nós precisamos ser gratos a ele e precisamos ter algo que tem sumido, né, da vida dos crentes, que é a questão de ter agora sumiu a palavra aqui, né? Mas de ter contentamento, essa palavra, de estarmos contentes, o contentamento junta a questão da alegria e também de estar feliz por aquilo que você tem, mesmo sendo algo que é somente para aquele momento. Estarmos contentes com aquilo que Deus nos dá, mesmo sendo algo que não é, de repente, Deus, né? Para a maioria de nós não temos aí lá na nossa conta bancária ou então na despensa na sua casa, você não tem lá alimento para o resto desse ano, você não tem isso. Mas você deve estar contente com aquilo que Deus tem te dado e confiar nele, porque ele é a sua suficiência. É ele quem é o seu provedor. Obviamente que ele vai prover você todas as coisas, você não vai morrer de fome jamais, né? A palavra de Deus nos diz lá no livro de Salmos, né? Que nós diz lá, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus, ele está cuidando de nós. Inclusive no texto aqui, né? Ele nos mostra que ele é um pai amoroso. E se nós, sendo maus pais, nós assim mesmo ainda damos coisas boas, né, aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará, né, coisas excelentes, amados. Então Jesus aqui ensina sobre essa questão. E no versículo 4 ele diz, perdoa os nossos pecados, pois também, isso aqui complica a nossa vida, ele diz assim, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Mateus diz, perdoamos, né, aqueles que nos têm ofendido. E aí, amado, a questão do perdão, Jesus ensina, né, sobre isso. Nós vamos até Deus e nós vamos pedir perdão para Deus, mas nós devemos ser também pessoas que liberam perdão para aqueles que têm nos ofendido, para aquelas pessoas, né, que têm pecado contra nós. É inconcebível que um crente que foi perdoado, né, um cristão, um salvo, que foi perdoado por Deus, não libere perdão sobre os seus inimigos, inclusive. Nós devemos demonstrar este amor, né, essa gentileza também. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, né? E Jesus mostra, vocês devem orar também, para que vocês venham buscar ter vidas santas, que vocês sejam libertos, né, do mal. Satanás, nosso adversário, está aí, andando em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, ore para que Deus te livre, né, do mal. Então, depois de Jesus ter ensinado isso, ter ensinado a oração, Jesus então vai e ensina eles, né, fala aos seus discípulos ali a parábola do amigo importuno. E, amado, a oração é o anseio da alma para manter comunhão com o Altíssimo, o desejo do coração para receber as bênçãos de suas mãos. Né? Quem disse isso foi o próprio Spurgeon. Então, amado, Jesus nos ensinou a orar. Jesus, com o seu sacrifício no Gólgota, ele então ali quebrou, né, aquela parede que nós tínhamos entre nós e o nosso Deus. A palavra de Deus diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, ali dando a nós também, aqueles que recebeu a Cristo Jesus como seu Salvador, de entrar, condições de entrar também à presença de Deus, e levar a Ele as nossas orações, as nossas petições, as nossas intercessões, as nossas ações de graça. E isso é maravilhoso, amado, porque a oração é algo maravilhoso na vida do cristão.
A oração é quando nós podemos falar com o nosso Pai, com o nosso Deus. A palavra de Deus é quando Deus, né, está falando conosco, mas na oração nós falamos com Ele. Deus abriu este acesso. Deus não quer jamais, né, que o nosso relacionamento com Ele seja somente um monólogo, mas Ele quer realmente que seja um diálogo. Ele quer que tanto nós venhamos falar com Ele, quanto Ele também fale conosco através da sua palavra. E assim o cristão verdadeiro deve buscar, né, um relacionamento com Deus, de estar falando com Ele em oração, de estar vivendo uma vida de oração, de estar ouvindo também a sua palavra. A oração deve ser prioridade na vida do cristão. Se um cristão não ora, a sua vida é improdutiva e a sua influência também é inexpressiva. Quando nós olhamos os grandes servos de Deus, aqueles homens, né, que carregaram milhares e milhares de pessoas até a presença de Deus, que fizeram uma obra maravilhosa na questão do evangelismo. Nós tivemos aí um grande homem de Deus, né, morreu há poucos anos aí, o evangelista, né, norte-americano, Billy Graham. E amado, até mesmo a história de Billy Graham também conta e revela sobre isso, que ele era um homem de oração, um homem que estava constantemente buscando a Deus em oração. Os grandes homens de Deus, eles mantiveram um relacionamento sincero com Deus em vida de oração e em leitura da palavra de Deus. Então, amados, se nós cristãos, nós queremos ter uma vida produtiva, uma vida que vai influenciar realmente este mundo, nós precisamos privar por ter um relacionamento sincero diante de Deus. Eu gosto lá do texto, né, de Filipenses, dizendo que nós devemos ser como astros no mundo. E a ideia ali, né, não só de que um astro, né, propagando brilho, luminosidade, né? Vamos pegar, por exemplo, o sol, a lua, que traz a luz, né, também à noite ali. Mas, amado, a ideia também não é só desta luz, mas é uma influência muito grande sobre, inclusive, a criação. Nós pegamos a lua, e a lua mesmo ela tem uma influência sobre as marés, ela tem uma influência sobre as plantas, ela tem uma influência muito grande sobre a criação. E Deus fala que nós devemos ser esse astro, esses astros, né, que não só vai propagar luz, mas que vai trazer uma grande influência sobre o local onde nós estamos. E isso só vai vir, obviamente, através de um relacionamento sincero com o nosso Deus, em leitura da palavra e na oração. Então, amado, Jesus aqui, ele agora vai começar a falar do versículo 5 em diante, ele vai falar sobre essa questão da parábola do amigo importuno, nos ensinando sobre a oração intercessória. A oração intercessória, Jesus nos ensina, né, que devemos orar de forma importuna. Olha aí comigo Lucas capítulo 18. Nós vamos aí a alguns textos. Lucas capítulo 18, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar sempre. Amado, a palavra de Deus nos exorta, né, em vários textos, nós vamos ver alguns aqui nesta manhã, mas olha só, a palavra de Deus aqui nos exorta sobre orar sempre, e nunca desfalecer. Amado, enquanto nós temos vida, né, o ditado diz que enquanto há vida há esperança. E amado, enquanto nós estamos em vida, nós devemos orar. E de repente até mesmo aquelas orações que nós fazemos, né, pela salvação de um amigo nosso, de um parente nosso, de um filho, de repente da esposa. Amado, nós devemos orar insistentemente, interceder por essas pessoas, sem nunca desfalecer. É orar com confiança. É certo, amado, que às vezes, né, nós estamos orando por uma pessoa já há muitos anos, né, 9, 10 anos, e de repente o diabo mesmo vem colocando no nosso coração aquele desânimo, falando, para que você está orando? Para de orar, rapaz, isso aí nunca vai acontecer, você já está orando há tanto tempo. Mas, amado, nós sabemos pela palavra de Deus que nós devemos continuar insistindo, orando. Agora, obviamente, né, que a oração ela é movida pela fé, e a fé, né, sem obras é morta. E é óbvio, inclusive nesta questão, se nós estamos orando pela salvação de alguém, é importante que nós também venhamos falar do amor de Cristo para esta pessoa, nós venhamos influenciá-la através da palavra de Deus, os ensinamentos, né, sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Não adianta, né, orar
Pastor, eu oro pela salvação do meu parente, mas você nunca falou de Cristo para ele. Ou você falou uma, duas vezes, deixou de falar de Cristo, nunca mais falou. Algumas pessoas que já me falaram, né, dessa forma, pastor, já falei tantas vezes que eu desisti. Aí eu fico pensando, né, será que aquela pessoa, né, que ganhou esta para Cristo, se ela tivesse desistido? Porque são raras, irmãos, raras as pessoas que entregam sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tendo ouvido somente pela primeira vez o Evangelho. São raros as pessoas assim. Então, amado, nós não podemos desistir. Essa questão, né, da oração intercessória, nós devemos estar orando sempre, sem nunca desfalecer. Olha Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. A palavra do nosso Deus diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Veja que os ensinamentos estão, né, contidos aí nas Sagradas Escrituras, de perseverar na oração, de orar insistentemente, importunar realmente Deus com as nossas orações. Colossenses capítulo 4, versículo 2. É Ele mesmo quem nos exorta a fazer isso, irmãos. Olha Colossenses 4, verso 2. Colossenses 4, 2 diz assim: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Veja, amado, orar mesmo aqui, perseverar sempre em oração, estar orando constantemente. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, né, nós não vamos lá, nós sabemos bem, nós sabemos de cor, mas ali o apóstolo Paulo escreve, né, a igreja de Tessalônica, dizendo: orai sem cessar. Orar sem cessar. Então, amado, Jesus, ele nos ensina, né, sobre esta questão de nós devemos orar importunamente, importunando realmente nosso Deus, levar as nossas petições lá, aos pés dele. E ele, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui, através dessa parábola do amigo importuno. Então, a palavra importunação, né, que nós vemos aí no versículo 8 do nosso texto, de Lucas 11, verso 8, diz assim: digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver de mistério. Agora veja, amado, esta palavra aqui, importunação, envolve perseverança, determinação, intensidade. Veja, se nós estamos lá, dia após dia, né, na presença de Deus, elevando ali as nossas intercessões, ou as nossas orações ali diante de Deus, insistentemente, determinados realmente, perseverando naquela questão, amado, com intensidade, clamando. Amado, com certeza, o que o texto bíblico aqui nos ensina é que com certeza Deus irá nos atender. Trata-se de uma oração ousada e persistente, até que Deus atenda. Isso é intercessão importuna, né? Está lá importunando a Deus com aquela questão. Isso é, amado, o que nós devemos fazer. Nós temos alguns exemplos, né, nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver pelo menos um neste momento, mas os irmãos se lembram muito bem dessa história. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 22 a 33. Gênesis 22, vamos lá rapidinho. Nós vamos ler aqui. Gênesis 22. Gênesis 18, 22 a 33. Os irmãos se lembram o quanto, né, Abraão, ele orou, ele importunou realmente Deus, buscando o livramento de Ló, o seu sobrinho, e a sua família ali. Olha lá, Gênesis 18, 22 a 33. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Deus havia avisado a Abraão que, olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra lá por conta do pecado e tal, os irmãos se lembram da história. Mas veja só, aqui Abraão, né, com a sua oração,
a sua intercessão, importunando Deus para livrar o seu sobrinho Ló. E chegou-se Abraão, versículo 23, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha só a oração de Abraão. Agora olha só o Senhor, né, respondendo, verso 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Deus deu a resposta, né? Agora Abraão continua sua insistência, verso 27. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, se tiver só 45, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhes, e disse: e se porventura achares ali 40? E disse: não farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se achar ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Veja, amado, um exemplo, né, desta oração, né, intercessória, desta importunação que muitas das vezes nós deixamos, né, de fazer ao nosso Deus, mas que ao importunarmos nós temos textos bíblicos dizendo, né, que se nós insistimos diante dele naquela oração, Deus vai nos atender. Olha só o exemplo do próprio Abraão com Ló. O que aconteceu, os irmãos sabem, o final da história, né? Deus mandou os seus anjos ali, os seus anjos tiraram a família de Ló daquele lugar. Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa, infelizmente sua esposa não obedeceu, olhando, né, para trás, como o anjo já havia dito: olha, vocês saem daqui, nem olhem para trás. Mas ela olhou para trás e ela se transformou, né, foi transformada em uma estátua de sal. E as suas filhas e Ló foram embora, né, foram tirados da cidade. Então veja, amado, o que nós precisamos entender é que nós devemos sim insistir nas nossas orações diante de Deus. Principalmente essas intercessórias. Essas orações que são realmente relevantes para nós. Quando nós oramos pela proteção de alguém da nossa família, pela salvação de alguém. Isso, amado, realmente deve haver insistência sobre isso diante da presença de Deus. Então trata-se de uma oração ousada e persistente, até que Deus nos atenda. Abraão orou dessa maneira. Deus o atendeu. Então, amado, aqui na parábola do amigo importuno, o Senhor irá nos mostrar justamente essa questão. É isso que Ele quer nos ensinar. Então nós vejamos aqui algumas características desse tipo de oração rapidamente nessa manhã, né? Nós vamos ser bem rápidos aí. Primeira característica nesse tipo de oração é que ela se origina numa urgente necessidade. É óbvio, amado, que eu não vou ir lá, nem o irmão aí deve importunar Deus com questões que são irrelevantes, com questões que não são importantes. Agora, óbvio que aquilo que é realmente necessário, aquilo que é de extrema necessidade, nós devemos estar ali importunando o nosso Deus ali, clamando ao nosso Deus para que Ele nos atenda, para que Ele venha à nossa causa. Então, amado, esse tipo de oração, ela se origina numa urgente necessidade. Aqui no nosso texto, né, no amigo importuno, aquele homem havia recebido uma visita na sua casa inesperada. Ele não estava esperando uma visita, ainda mais naquele horário, né, da noite. Imagina aí você, ninguém, basicamente, muito raro, a gente esperar uma visita lá à meia-noite.
às 2 da manhã. Normalmente quem visita deve visitar cedo, não é assim? No Brasil, alguns visitam cedo e vão embora tarde, não é assim? Mas, amado, nós esperamos alguém batendo nossa porta antes das 10, alguns antes das 9, né? Outros aí que se chegar 8 horas na casa dele já estão dormindo. Mas veja, amado, a oração aqui, uma das características dessa oração insistente é ser um caso urgente. Era o caso, inclusive, aqui de Abraão e Ló. Deus havia avisado para Abraão, olha, eu vou lá, vou destruir Sodoma e Gomorra. Por conta do pecado, não tem mais condição aquele povo. E Deus, então, ali, avisa Abraão, Abraão começa a insistir ali para que Deus, então, salve, retire dali pelo menos a família de Ló. E assim Deus o atende. Então, amado, essa oração deve ser uma oração de necessidade, de urgência. Um amigo chegou ali de viagem, sem avisar ninguém. Era um fato inesperado. Era imprevisível. Ninguém tem, né? Eu acho que o fulano está pensando em vir aqui para cá. Era algo imprevisível. Ele não comunicou. Olha, eu vou chegar na tua casa, né? Amanhã, meia-noite. Se ele tivesse comunicado, olha, eu vou chegar na tua casa amanhã, meia-noite, com certeza o dono da casa teria ido, corrido atrás, procurado mantimento, trazido para dentro da casa e tal, e dar um jeito de se precaver ali, porque, olha, eu tenho uma visita chegando. Mas era inesperado. Era imprevisível, era incontrolável. Ele não tinha o poder de transformar pedras em pães. Ele não tinha esse poder. E, amado, quantas vezes nós nos vemos, né, dentro de situações que são assim, são situações urgentes. Algo que aconteceu que era inesperado. Algo que aconteceu que era imprevisível. Algo que aconteceu que está fora do nosso controle. E, amado, é aí onde entra realmente a necessidade de orarmos insistentemente diante do nosso Deus. Então, algo que seja urgente e necessário. Por isso eu dei aqui, né, várias vezes o exemplo da salvação de alguém. Porque isso, amado, é urgente. Isso é urgente. Isso é extremamente necessário. Você não sabe até que dia você vai ter o seu filho com você em casa. A sua esposa ou o seu esposo, de repente, que é perdido. Você não sabe. Pode ser que hoje mesmo ele seja levado de ti. A morte, né? Ela vem, grande parte das vezes, sem um prévio aviso. Eu sei, algumas pessoas sabem, eu estou esperando para morrer. Alguns têm, inclusive, dia e hora marcada, assim. Vai para os Estados Unidos, né? País onde tem pena de morte, está lá o dia e o horário, bate certinho. Meia-noite, meio-dia, o cidadão vai ser executado na cadeira elétrica. Meio-dia, eles estão lá baixando a chave, ligando a cadeira elétrica e o cidadão está morrendo ali. Mas isso não é normal para todos nós. A maioria de nós não sabe que hora é que nós vamos partir deste mundo aqui. E os perdidos, a maioria deles não sabem. Então, por isso, a salvação é algo realmente urgente, extremamente necessário na vida dessas pessoas. E nós devemos nos incomodar com isso, nós devemos orar por isso. Orar para que Deus salve estas pessoas, insistentemente. Insistentemente. Eu já disse, né, os irmãos, nós temos minha família, né? Eu tenho uma tia, hoje mora em Pradópolis, e a minha avó, né? Meu pai também, meu avô, eles já partiram, né, daqui para a glória, mas eles oravam e oravam insistentemente, mesmo para que ela se convertesse. A minha avó, inclusive, orava, ó Senhor, o Senhor não deixa eu partir deste mundo aqui sem ver a minha filha, né, Sônia, ter entregue a vida ao Senhor. Ela partiu deste mundo, né, minha tia ainda não havia entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Mas passou, né, algum tempo, nós recebemos o comunicado, né, dela, falando que havia entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então veja, amado, foi algo insistente, foram anos e anos orando pela salvação daquela minha tia. Insistente, até a morte. Até a morte. Então, amado, nós devemos orar, e Deus vai atender as nossas orações, ainda que nós não venhamos a ver com os nossos olhos. Tem um monte de crente, né, desanimado, pastor, mas eu orei tanto tempo pela salvação, a pessoa partiu desse mundo. Você não sabe.
Se você realmente falou, comunicou o evangelho de Cristo Jesus para aquela pessoa, se você orava realmente por ela, pode ser que você vai ter uma surpresa muito grande no céu. Porque nós sabemos, amado, que às vezes até no último instante de vida, aquela pessoa tem condições de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Agora o problema é quando a morte vem súbita, e a pessoa de repente não tem condições de tomar essa decisão ao lado de Cristo. E aí ela irá morrer, sim, irá para o inferno. Por isso, amado, nós devemos ter isso em nossa mente. Nós devemos orar, nós devemos comunicar o evangelho e ter fé de que nós vamos ter grandes surpresas quando nós chegarmos lá no céu. Eu tenho falado isso, né? Várias vezes aqui na igreja. Muitas pessoas, talvez você achou que está lá, infelizmente, não irão estar. Mas também muitas que você nem imagina que estão lá, você vai vê-las lá. Então, amado, é orar, é fazer a obra. E isso é que cabe a nós, né? A questão realmente de que dos resultados que virão, isso é algo de Deus. Inclusive na questão do evangelho nós comunicamos. Mas a palavra de Deus diz lá em João 16 que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz a obra. É Ele quem sela, né? Salva o homem. Segunda característica desse tipo de oração é que ela revela uma grande impotência. Aquele homem não tinha, à meia-noite, ele não tinha mais lugar algum aberto para que ele pudesse comprar o mantimento. O homem pedinte é que ele declara, e eu nada tenho que lhe oferecer. Ele revela a sua impotência. Amado, essas orações aqui, ela tem como característica isso, revelar a nossa impotência diante de Deus. Olha, Senhor, eu não posso fazer mais nada, me ajuda, Senhor. Venha atender a minha causa, Pai. Eu estou impotente diante disso. Olha, eu já falei tanto de Cristo para aquela pessoa. Olha, Senhor, nós já fizemos tudo que a gente podia fazer por aquela pessoa que está enferma. Olha, Senhor, nós estamos aqui orando, rogando ao Senhor, demonstra o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia sobre essas vidas. É rogar ao Senhor mesmo, demonstrando a sua impotência. Entre a onipotência de Deus e a impotência humana, aparece sempre a intercessão, amado. Quando nós olhamos, né, que nós não temos condição de fazer algo, nós recorremos a Deus, que é onipotente e tem poder para fazer todas as coisas. Amém? Nós somos impotentes, mas Deus, Ele é onipotente. Há uma grande diferença em tudo isso. Por isso nós podemos recorrer a Ele, por isso nós podemos interceder junto dEle insistentemente. Deus pode fazer qualquer coisa. Para Ele não há limite. Não é assim? Ontem, né, eu estava assistindo o culto, né, conferência da Igreja Batista Fundamental lá em Catalão, e o pastor pastor Olavo, pregou a mensagem, né, falando justamente sobre o poder de Deus ali, né, e falando, olha, o tema inclusive da mensagem era, você pode andar sobre as águas, né, e ele fez uma pergunta ali que no mínimo curiosa, né, e interessante quando a gente pega por esse ângulo. É porque Jesus andou, né, sobre as águas. Aí você pode falar, porque ele tem poder, porque não sei o quê. É porque ele é Deus mesmo. Agora, por que Pedro andou sobre as águas? É porque ele confiou na palavra de Deus mesmo. E realmente é isso, amado. Se nós confiamos em Deus, nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso, nós podemos levar a Ele qualquer petição nossa e Ele vai nos atender. Amém? Qualquer. Eu me lembro, alguns anos atrás, lá em Franca, né, uma jovem da nossa igreja, ela foi diagnosticada com um tumor na cabeça, tamanho de uma laranja. E a amada igreja, né, começou a orar, interceder mesmo ali insistentemente, diante do trono de Deus, e orando, e passado alguns dias ela tinha de retornar a Ribeirão Preto, fazer novos exames, e ela chegou lá e os médicos, né, ficaram embasbacados. Quando pegaram aquele exame, não tinha mais nada. Pegaram os exames antigos, mas mostra aqui que tinha. E aqui agora mostra que não tem. Amado, esse é o nosso Deus, o qual nós podemos levar as nossas petições. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Nós podemos interceder, porque Ele é onipotente. E nós somos impotentes demais. Impotentes demais. Você não é capaz nem mesmo de prender-se à sua vida. Você não é capaz de fazer as coisas mínimas. Mas Deus, Ele pode fazer aquilo que até mesmo a nossa mente, né, desconhece.
É interessante quando nós olhamos, né, nas Sagradas Escrituras, e nós vemos inclusive a natureza. Eu sei que hoje, né, a ciência, né, ela tem tantas formas de mostrar, inclusive, por exemplo, um exemplo aqui rápido, a própria Terra. Algo interessantíssimo, né? A Terra está ali suspensa, a palavra de Deus diz, sobre o vazio do nada. Não tem nada prendendo na Terra, mas ela está ali, naquele lugar, ela não sai dali. Ela tem o seu movimento, rotação, translação. Ela está ali. A ciência vem, mas isso é por conta de uma força não sei o quê, de uma força não sei o quê e tal, falando por isso que nós temos tudo isso, a Terra não saindo do lugar, o seu giro ali, em torno do seu eixo e tal. A ciência vem tentando explicar. Sabe qual é a explicação mais correta? A Terra está desse jeito, por causa do poder de Deus. Amém? Ele falou, você vai ficar aí, pronto, acabou. Ele é o criador, inclusive, dessas forças, as quais o homem vem descobrindo aí, né, durante a história. A força gravitacional, né, nós jogamos algo aqui para cima, vai cair mesmo, é a gravidade. Tudo isso é criação de Deus, é o poder de Deus sendo mostrado a cada um de nós. Então, irmãos, nós podemos sim, diante da nossa impotência, recorrer a este Deus maravilhoso, onipotente. Nós podemos sim. Nós temos, inclusive, né, a história de Josafá. Ele estava impotente, né, diante dos moabitas, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, ali diante dos moabitas e dos amonitas, ele estava impotente ali naquela situação, e ele ora, né, reconhecendo a sua impotência. Vamos lá rapidinho, 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Capítulo 20, olha o verso 12. Olha só comigo o verso 12. Segundo Crônicas 20, verso 12. Ele ora a Deus, ele diz, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E olha só o versículo 15. Olha só o verso 15. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos disse, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Olha, Josafá ali estava impotente, aquela grande multidão ali, os moabitas, os amonitas que estavam vindo, né, contra eles. E ele, olha, Senhor, nós não temos nada que fazer, não tem nem gente suficiente para essa batalha, para esse povo preparado de guerra. O Senhor tem misericórdia de nós. E de repente Deus olha e fala, não se preocupa não, vocês não vão pelejar, vai ser Deus que vai pelejar por vós. Nós sabemos, né, a história, o desfecho. Então, amado, esta oração importuna, ela tem a característica, né, de ser feita em urgente, né, em necessidades urgentes. Também tem a característica de revelar a nossa grande impotência. Terceira característica, ela é motivada pelo amor. Por que nós temos tantas dificuldades com orações intercessórias? Porque a oração intercessória ela é motivada pelo amor. E muitas das vezes o que falta em nós é justamente o amor, o qual nós deveríamos ter para com as pessoas. Por isso Jesus, inclusive na oração do Pai Nosso, há pouco que nós vimos, ali ele está falando, olha, que nós devemos perdoar as pessoas assim como nós desejamos o perdão de Deus. Isso demonstra amor. Deus, ele nos ama, a ponto de perdoar a nós qualquer ofensa que nós tenhamos cometido contra a sua santidade. É isso, inclusive, que João escreve lá em 1 João 1,9, onde ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda. Então, amado, Deus, ele tem amor e nos ama suficientemente para perdoar a nós qualquer ofensa. E ele espera de nós, os seus servos, justamente que nós tenhamos o mesmo amor para com as pessoas. Que nós tenhamos a mesma compaixão, a mesma empatia. Ele espera isso de nós.
Ele espera que nós venhamos ver o sofrimento das pessoas, nós venhamos compadecer dela, ou seja, tomar aquele sofrimento para nós sentirmos a dor daquela pessoa. Inclusive, se temos isso em nossa vida, vai ser muito mais fácil, né, para evangelização. Porque, olha, aquela pessoa está perdida, ela está indo para o inferno. Olha, ela pode sofrer assim, assim, assim. Eu começo, então, a sentir aquilo. E agora isso me incomoda. Eu preciso falar de Cristo, eu preciso orar por aquela pessoa. Então, o amor é algo que nos motiva realmente a orarmos, intercedermos pelas pessoas. O amor pelos nossos irmãos deve nos motivar a orar por eles. Amém? Você tem orado? Esse momento que nós estamos aí passando por essa pandemia, você tem orado pelos seus irmãos em Cristo? Você tem orado para que Deus livre eles desse mal? Você tem orado realmente para que Deus esteja protegendo eles? Não estou somente falando sobre os irmãos em Cristo, mas pelas pessoas que estão à sua volta, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelo seu vizinho. Senhor, olha, protege a cidade de Pitangueiras, protege o nosso país, Senhor. Está clamando, né? Senhor, nós não aguentamos mais essa mortandade, essa doença que tem levado já milhares de pessoas. Senhor, derrama o seu poder sobre a nossa nação, cuida do nosso povo. Cuida também, Senhor, do teu povo. Nós sabemos, temos tido aí alguns irmãos em Cristo Jesus, né, sendo acometidos por essa enfermidade. Alguns partiram desta vida aqui para a glória. Nós estamos orando, nós estamos preocupados. Em algumas cidades, né, nós damos graças a Deus porque aqui em Pitangueiras, aparentemente, pelo menos na igreja, né, nós não tivemos problema com perca, né, de trabalho, né, desemprego. Mas em algumas cidades houve, né, uma grande perca de emprego. Algumas pessoas estão passando necessidades mesmo. Algumas pessoas, inclusive crentes em Cristo Jesus, estão passando por necessidades. Cadê a nossa empatia? Cadê o nosso amor para com o próximo? Nós devemos, amados, orar realmente, intercedendo pelo nosso próximo. E o que vai motivar isso é o amor. O amor pelas pessoas. O homem que ora, essa frase, né? Eu peguei num livro e diz assim: o homem que ora quer pão para si e para o seu amigo. O homem que ama e ora, ele quer pão para si e para o seu amigo. Quando foi a última vez que nós oramos, né? Pelas pessoas necessitadas? Quando foi a última vez que nós realmente nos comovemos pela necessidade de alguém e nós então desejamos, né, ir ajudar aquela pessoa? Quando foi? Ele se sacrifica, a pessoa que ama, é motivada pelo amor, ele se sacrifica para pedir pelo outro também. O amor aos outros gera intercessão por dentro da igreja, por fora da igreja. O amor ao próximo gera isso. Comece a prestar mais atenção nas suas orações. As nossas orações normalmente estão carregadas de eu. E nós nos esquecemos de também lembrar, né, dele, dela, deles. Nós precisamos, amado, orar, interceder pelas pessoas à nossa volta. Outro dia, inclusive, nós estávamos falando, né, com o nosso filho Adriel, e ele estava brincando com alguns brinquedos e tal, e a gente comentando, né, falando com ele, né, olha quantas crianças, né, que não tem brinquedo nenhum. Quantas crianças que gostariam de ter um pedaço de pão seco, duro, na mão, ao redor desse mundo. E elas não têm. Amado, nós bem sabemos, né, sobre o continente africano, onde há tantos países ali, pessoas morrendo de fome. Pessoas que fazem bolacha de barro para comer, para ver se pelo menos tira a dor da fome.
Será que a igreja, né, tem orado por essas pessoas? Será que a igreja, né, tem feito alguma coisa, né, para minorizar, o sofrimento dessas pessoas? Nós precisamos, né, orar pelas pessoas à nossa volta. Precisamos de um amor que nos comova a esta oração intercessória. Quarto e última característica desse tipo de oração é que ela se baseia na fé. A intercessão é isso. Ela se baseia na fé. A fé de quem ora é depositada na pessoa a quem se pede. Amado, nós temos fé que Deus pode fazer todas as coisas. Se nós temos fé que Deus pode fazer todas as coisas, é a Ele mesmo que nós devemos recorrer. Este homem aqui foi recorrer à casa do seu amigo. Obviamente ele não foi na casa de qualquer um. Ele não foi, chegou ali na casa de alguém que nem o conhecia, batendo ali alto horas da noite, pedindo para aquela pessoa pão. Não, ele foi na casa daquela pessoa que ele conhecia, que ele tinha intimidade, que ele tinha um certo afeto, e ele esteve lá batendo. E aquele homem olha e fala: olha, rapaz, já é tarde, eu já estou na minha cama com os meus filhos, mas ele continua batendo. Olha, me ajude, me socorra. E olha, rapaz, você está sabendo, eu já fechei a porta. E a porta, né, nas casas naquela época, eram portas de madeira pesada. Ela era tirada assim durante o dia, ficava aquele buraco lá na porta para as pessoas passarem, mas à noite ela era colocada de volta, colocado um grande calço do lado de dentro, de forma que ninguém pudesse arrombar aquela porta. E ele agora fala: não, já está uma trabalheira danada, rapaz, não tem como. Mas ele está lá insistindo, ele está lá batendo, importunando, de forma que aquele homem, o que o texto bíblico diz, ele se levantou, foi lá e deu aquilo que aquele homem desejava. Então, amado, a oração intercessória, ela se baseia na fé. A fé de quem ora é depositada naquela pessoa a quem se pede. Nós podemos sim orar ao nosso Deus. Deus nos dará tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Nós terminamos com este texto, olha 2 Crônicas, capítulo 15. Verso 7, 2 Crônicas 15, 7. A palavra de Deus diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amado, nós podemos sim estar ali, insistentemente. Senhor, atende-nos. Deus nos dará tudo que nós precisamos. Vai ter recompensa. Olha o que o texto continua dizendo para nós, agora, versículo 9 em diante, ele diz assim: e eu vos digo, olha Jesus dizendo, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. É uma promessa. Você vai pedir e vai ser dado. Buscai e achareis. Se você buscar, você vai achar. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele homem ficou batendo, insistindo, até que a porta lhe foi aberta e foi-lhe concedido aquilo que ele desejava. A mesma coisa com o nosso Deus. Verso 10, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai? E aí Jesus vem, né, ensinando, olha só, presta atenção, gente. Vocês aí que são maus, pessoas más, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, ainda mais, né, o nosso Pai Celestial. Olha o que ele diz aí, verso 11 em diante, ele diz: qual o pai de entre vós, e se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedir. Então, amado, veja, nós podemos insistir. Até mesmo na questão aqui, né, ele finaliza falando até mesmo sobre a questão do Espírito Santo. A salvação, o avivamento espiritual que nós precisamos, é ali insistindo, é insistindo. Eu gosto demais, né, da história do avivamento estudantil que nós tivemos no passado, onde alguns jovens resolveram se reunir em um celeiro e começaram ali a orar para que Deus avivasse a sua igreja, para que Deus realmente usasse as suas vidas para a glória do nosso Deus. E foi ali dentro daquele celeiro, né, que foi feito um dos maiores avivamentos da história.
Foram enviados ao redor do mundo mais de 25 mil missionários em um período de 50 anos. Naquela época, uma dificuldade tremenda. Mas, amado, o avivamento começou com pessoas insistindo, batendo na porta do céu, falando: Senhor, aviva-nos, usa-nos para a sua glória, usa a sua igreja, derrama, Senhor, o seu poder sobre o teu povo. E, amado, é assim que nós devemos viver, orando, buscando a Deus, sempre glorificar ao seu nome. A igreja de Cristo Jesus, ela pode ser, e ela deve ser, uma agência, né, poderosa do Espírito Santo, levando o Evangelho, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo, havendo, de fato, uma transformação neste mundo, por meio do Evangelho, por meio do trabalho, né, da igreja de Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, seja um intercessor que importuna a Deus. Ore pelas necessidades dos outros. A igreja de Cristo Jesus precisa deixar de olhar apenas para si mesma. E ela precisa orar pelos que estão à sua volta. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de estarmos aqui, de louvarmos o seu santo nome, de aprendermos mais da sua palavra. Queremos, ó Pai, suplicar ao Senhor. Dá a nós, ó Pai, um coração amoroso para com o próximo. Ajuda-nos, Senhor, a nos preocuparmos com as pessoas que estão à nossa volta, em especial, ó Pai, preocupar com a vida espiritual de cada um deles. Usa, Senhor, a sua igreja. Aviva, ó Pai, o teu povo. Eu sei que os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, mas, ó Pai, o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode, ó Pai, mover os nossos corações. O Senhor, ó Pai, pode transformar as nossas vidas, tirando aquilo que não lhe agrada e colocando realmente um espírito de temor ao seu santo e maravilhoso nome. E, ó Pai, dá-nos ousadia a pregar a tua palavra. Ó Pai, que almas possam ser salvas. Nós suplicamos, ó Pai, ao Senhor, em meio a essa pandemia, continua, Senhor, salvando almas no meio de nós. Nós sabemos, ó Pai, o Senhor não faz quarentena, o Senhor não faz distanciamento social, o Senhor também está aí trabalhando arduamente no coração da sua igreja, no coração das pessoas perdidas através do teu divino Espírito Santo. O Senhor tem salvado almas mesmo em meio a essa pandemia. E nós somos imensamente gratos ao Senhor. E continua, ó Pai, a usar a tua igreja. Mesmo que para isso o Senhor precise, ó Pai, quebrar a nossa vida, moldar o nosso caráter. Faça, ó Pai, a sua obra através do teu povo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém.